3 alertas para a educação brasileira. Primeiro alerta: professores sem greves anormais, anômalas, recorrentes, todos os anos, ano após ano, no Brasil inteiro. E não estamos falando de greves como as demais categorias fazem, greves de advertência, greves de 24 horas, greves de 3 dias, ou até greves mesmo de uma semana. Não, estamos falando de greves que duram 1 semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você sabia que no ano de 2015 existem professores que não deram um único dia de aula e estão recebendo? Sempre que alguém recebe sem trabalhar, alguém trabalha sem receber. Isto é uma anomalia absoluta. Calcule que se demais categorias imitassem greves como fazem os professores, o Brasil entraria na idade negra, na idade da pedra, voltaria à estaca zero. Um segundo alerta: giz utilizado como ícone da greve do professor, como ícone do magistério, não no ano de 1510, agora, no ano de 2015, 29 anos depois da Declaração de Veneza. Terceiro alerta: a Unesco classifica o Brasil em 88º lugar. Quando um professor ostenta o giz como símbolo do magistério no ano de 2015, a primeira coisa que devemos compreender é que este cidadão não é professor. Ele pode ser um grevessor, um profissional da greve que esporadicamente dá aula. Não podemos jamais confundi-lo com um autêntico professor. A pessoa que gosta da carreira do magistério. Por que esse estado de coisas? As razões são inúmeras, mas a principal das razões é esta que vou mostrar agora. Em 1986, estamos em 2015, a Unesco reuniu os maiores cientistas da época, os quais, numa declaração conhecida como a Declaração de Veneza, fizeram 3 alertas, pediram 3 revoluções de paradigma com urgência em 3 áreas: a área das ciências psi, a segunda área, a área da pedagogia e das ciências da educação, a terceira, a área das ciências políticas. Revolução de paradigma não é melhora, não é Kaizen, é revolução, é implosão, é revolução de axiomas paradigmáticos. Dessas 3 áreas, a única área até agora contemplada com uma revolução de paradigma é a área das ciências psi. Eu próprio participei desta revolução, fui um dos artífices desta revolução. Em 1999, depois de um período de 41 anos de pesquisa, naquela época, publiquei o livro Revolução de Paradigma na Psicologia. Neste livro, proponho o mapeamento dos axiomas necessários para a criação do paradigma emergente da noergologia, sucedendo o ultrapassado paradigma mecanicista. Quando você faz uma revolução de paradigma, você começa a enxergar um novo mundo. A revolução de paradigma não melhora as soluções que já existem. Elas criam soluções completamente inovadoras, como as soluções já criadas pela noergologia e que, pelo enunciado dos próprios nomes, você verá que se trata de coisa completamente revolucionária. Alfagenia, Megane, CRISPR-Promec, infocinética, noeróbica. O que é noeróbica? Eu fui psicanalista durante muitos anos. Conhecia psicanálise e psicoterapia. Noeróbica não melhora nem análise, nem psicoterapia. O que faz noeróbica? É uma
solução completamente inovadora que resolve num prazo médio metódico de 8 semanas o que psiquiatria, psicanálise, psicoterapias demandavam meses ou anos. Agora, vamos trazer isso para a esfera da educação. Onde está a revolução solicitada pela Unesco na área da educação? Onde está? Eu vejo professores panfletando contra tudo. Nada a favor da revolução da educação. Vejo professores panfletando por motivos políticos, por motivos ideológicos, lutando contra este governo ou contra aquele governo. Nenhum professor panfletando pela aposentadoria da ultrapassada escola presencial movida a quadro negro e giz. Independentemente do nosso conhecimento e da nossa concordância, o mundo continua mudando, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, mesmo que você seja professor ou não. De sorte que apresento agora algumas medidas inovadoras, imediatas, para a escola na velocidade do pensamento. Proponho que você olhe para o problema da educação com lentes diferentes. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Primeira medida. Precisamos quebrar imediatamente, ontem, o monopólio dos professores centralizados numa única instituição, ensinando a sempiterna, idêntica e ementa, centralizada, inviável no atual cenário, de profissões desaparecendo e outras surgindo. Esta é a primeira providência que precisamos tomar. Analise, entre outros, argumentos práticos. Esta entidade acaba de publicar uma relação de profissões que deverão desaparecer completamente até o ano de 2022. Carteiro, agricultor, leiturista de medidor, comissário de bordo, repórter de jornal impresso, agente de viagens, lenhador, fiscal de imposto, operador de gráfica. Analise mais isto. Agora, em 2010, veja algumas profissões que nem sequer existiam em 2003. Analista de redes sociais, personal trainer de Zumba, arquiteto de dados, personal brain trainer e aeróbica. Ora, se a função da escola era, e parece que continua sendo, preparar o aluno para a vida, a escola que nós temos no Brasil prepara o aluno para que vida? Para viver no século passado? Todos percebem o caos na educação brasileira. A Fundação Ayrton Senna tem Viviane Senna, que afirma o seguinte, na data de ontem, agora, no mês de junho de 2015, o professor não tem a menor chance de ser a fonte do conhecimento que se multiplica em questão de segundos. O aluno começa um curso técnico de 4 anos. Quando chega ao 3º ano, metade do que aprendeu no primeiro já está defasado. Como é que nós podemos continuar com a escola presencial, com o velho sistema do professor que tem um diploma sem prazo de validade
e que fica repetindo para uma quantidade enorme de alunos em diferentes regiões geográficas o mesmo conteúdo, o professor vinculado a uma única instância. Eu fui professor de datilografia, vivi num tempo em que ser datilógrafo era eliminatório para conseguir o emprego, trabalhei numa multinacional de máquinas de datilografia, tive a própria empresa de máquinas de escrever. Eu acharia um absurdo, em 1962, alguém dizer que um dia o poderoso sindicato dos datilógrafos fecharia e venderia a sede. Fechou, vendeu a sede, a profissão não existe mais. A Fundação Sena está defendendo agora que o século XXI migre para dentro da sala de aula. Ótimo, é um momento importante como um elemento de passagem e de transição, porque a noergologia já defende levar a sala de aula para o século XXI, aposentar a sala de aula. E nós temos ampla convicção que o que estamos propondo agora, abolir a sala de aula presencial, levar o ambiente da sala de aula para o século XXI, que para você pode parecer uma enorme, uma grandiosa revolução, nós temos a plena convicção de que isso é apenas um simples momento de transição para a educação autógena com gamificação, que logo, logo, você que é mais jovem vai pegar esse tempo. Nós precisamos tomar medidas imediatas, como essas que eu vou enunciar. Vou enunciar algumas, você vai continuar. Primeira, pulverização com modais pedagógicos. Precisamos pulverizar a educação. Pulverizar modais pedagógicos, modalidades pedagógicas e canais pedagógicos. Por exemplo, os governos, federal já tem, municipal e estadual precisam imediatamente criar FIES estadual e municipal. Para quê? Para pegar, digamos, 10, 15, 20% dos alunos e migrá-los para FIES estadual. Esses alunos vão estudar em colégios particulares diferentes, com filosofias educacionais diferentes. E com isso nós estamos resolvendo o problema de apenas 10, 15, 20% dos alunos. Porque uma outra coisa que precisamos aprender é esquecer uma medida que resolva o problema de 100% dos alunos. Vamos esquecer. Isto era coisa do século passado, do carro de boi. Uma segunda alternativa de modal de conhecimento é a homeschooling, já adotada em 65 países, que no Brasil já tem uma Associação Nacional de Educação Domiciliar e que já tem no Congresso o projeto 3.179 do deputado Lincoln Portela, tentando regulamentar e dar força de lei aos pais que optam por esse aperfeiçoadíssimo modelo educacional. Um terceiro modal educacional, para você resolver o problema de uma porcentagem dos alunos, é o homeschooling com suporte opcional em EAD. Analise bem. Você tem o homeschooling autônomo. Uma outra alternativa, homeschooling com pequeno suporte no EAD. A Constituição Federal garante que cada estado, cada município pode criar leis educacionais. O ensino no Brasil é livre.
analise outras modalidades. O Enem já está validando o certificado do Enem como substitutivo do certificado do segundo grau. Verdade é que é exclusivo para pessoas a partir dos 18 anos. Nada impede que pequenas mudanças na lei aumentem, ou melhor, diminuam o limite de 18 para uma idade menor. Mas, desde já, a jurisprudência garante vaga em faculdade para o candidato aprovado no vestibular, sem qualquer certificado de segundo grau. Outro modal. Uma outra parcela de alunos você pode atender com parcerias educacionais com o SENEX, com as escolas senetistas, com a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, declaradas de utilidade pública desde 1989. Entre em contato com essas escolas, faça parcerias com elas. Você que é presidente da República, governador de estado ou prefeito municipal, ou você que é um pai e que quer fazer uma pequena cooperativa de pais para educar os teus filhos dentro dessa mentalidade. Um outro modal são parcerias educacionais da Federação Estado e Municípios com ONGs, OCIPs, imitando Goiás. Goiás está privatizando a educação. Parcerias educacionais com cooperativas de professores. Isso mesmo. Você que é professor, você pode muito bem, você pode formar com os colegas uma categoria de cooperativa de professores. Outra modalidade, migração dos cursos de pós-graduação, 80% migrados para o EAD e os 20% já normatizados, permanecendo presencial. Isso não deve demorar. A iniciativa privada já está migrando quase 100% dos cursos de graduação e pós para o EAD. Por que essa demora nas entidades públicas? É necessário criar mecanismos legais, evitando que ONGs, cooperativas, SENEC, etc., se transformem em novos monopólios centralizadores, o que quebraria toda a corrente do progresso. Cooperativas podem celebrar convênios com o Estado tanto para o ensino presencial quanto para o EAD. As vantagens dessas medidas você já viu. Vou acrescentar algumas que talvez você não tenha prestado muita atenção. Essas medidas todas podem ser implementáveis num curto prazo. Elas contribuem para a migração da escola para o século XXI, para a escola na velocidade do pensamento. O educando recebe uma qualidade muitíssimo superior da educação. A sociedade passará a ter especialistas nas inúmeras áreas de profissões emergentes. No atual sistema, isso é quase impraticável. O educando se mantém próximo dos laços com a família, que é a célula básica da sociedade. Com isso, reduzindo os riscos de contaminação com crime, com agressores que dão péssimo exemplo para as crianças, com drogas. O Estado economiza com a manutenção em prédios que eram necessários na velha escola medieval, mas inúteis.
na escola com velocidade do pensamento. Porque a escola com o espaço físico, quem precisava era a Idade Média, porque o conhecimento estava lá. Agora, o conhecimento está em todos os lugares. Então, a escola está igualmente em todos os lugares. Os montantes monetários disponibilizados com estas medidas serão aplicados na modernização e remuneração dos profissionais envolvidos com o ensino e nas respectivas tecnologias. Professores, alunos e pais economizarão muito tempo e muito dinheiro que eram gastos inutilmente em locomoção. É notório que, e você sabe, todos sabemos, precisamos agora então implementar medidas com este foco. Mudanças nunca antes aconteceram com tanta velocidade e abrangência. Já dissemos, já falamos, já repetimos e vamos frisar. E vamos frisar novamente que o professor medieval precisava de uma sala fixa, porque ensinava ao aluno as descobertas que eram feitas a cada 1000 anos. Agora, o conhecimento pronto e acabado acabou. Descobertas são eventos recorrentes, com significativa participação extracurricular, fora da escola. Agora, aprender, esquecer e reaprender é tarefa contínua e autônoma. Antes, o problema era onde obter informações. Agora, o problema é como filtrar o excesso de informações. A sociedade moderna precisa de pessoas capazes de raciocinar sobre questões das quais nunca ouviram falar no exato momento em que se apresentam. A sociedade moderna precisa de pessoas capazes de raciocinar sobre questões das quais nunca ouviram falar. Antigamente, o bom professor era aquele com o qual o aluno podia sempre contar. Agora, bom professor é aquele que com maior velocidade possível liberta o aluno para pesquisar, para aprender, para esquecer, para reaprender autonomamente, sem depender de ninguém. O professor excelente é aquele que ensina o aluno a nunca mais precisar de professor. A água que passa debaixo da ponte nunca é a mesma. Você não pode insistir, teimar, só porque é professor, em ser uma exceção do universo no qual habitamos. A única permanência é a mudança. Ela vale para a vida, para os negócios, para a internet e para a educação. E, sobretudo, é uma exigência do cérebro humano. A revolução de paradigma na psicologia já está feita, na ergologia já está aí. Faça agora a sua parte. Você que milita no ramo da educação, implemente a revolução na educação. É tão rápida a evolução das profissões, das descobertas, das mudanças no mundo moderno, que entre o pequeno espaço que eu finalizei, os meus primeiros 2 documentários e este momento, já encontrei na internet várias e várias notícias confirmando a urgência da necessidade de uma revolução para valer na educação brasileira. Um dos dados que apareceu é esse daí. Agora, em maio, nós estamos em junho, começo de junho, uma fábrica da China robotiza 90% das funções. O que significa?
que as pessoas que exerciam estas funções vão ter que aprender novas profissões. E não vão aprender isso na escola do Arco da Velha. Somente uma escola dinâmica, pulverizada, é que pode dar soluções para a atual realidade. Oxford, 2 pesquisadores divulgam um estudo onde mostram que 32 profissões muito conhecidas serão robotizáveis dentro de um cenário de 10, 15, 20 anos. Entre as profissões robotizáveis, você pode incluir professor e juiz. Juiz, você vai se espantar. Por quê? Você quer um julgamento mais neutro, tecnicamente, do que um julgamento robótico, processando coordenadas legais? Professor. O professor primário e secundário basicamente desapareceu em 65 países que já adotam em larga escala o homeschooling. No Brasil, o homeschooling está sendo conhecido agora. Agora é que está tramitando um projeto garantindo os direitos do educando do homeschooling. A profissão de professor do curso primário e secundário, basicamente ela deve desaparecer num cenário, desaparecer completamente, porque já está desaparecendo, de 5 a 10 anos. A União Europeia terá 50% dos seus empregos robotizáveis. E o que fará essa multidão de pessoas? Essa multidão de pessoas precisará aprender novas tarefas. Não raciocine de forma simplória, dizendo o mundo ficará muito rico e essas pessoas não precisarão trabalhar. A célebre frase, não há almoço grátis. Se alguém come sem trabalhar, alguém trabalhou para pagar a sua comida mais a comida do outro. É necessário um dinamismo pedagógico imensamente acelerado, completamente diferente do cenário que temos hoje, para acompanhar a velocidade das demais revoluções. A Escola da Ponte merece algumas reflexões, particularmente a que vou fazer agora. Aqui no Brasil, um grande número de colegas de profissão magisterial encontram 10 milhões de argumentos para entrarem de greve, continuarem em greve ou não saírem de greve. Desafio o meu colega a enunciar algo tão lúcido como o professor José Pacheco. Olha o raciocínio dele. Se eu dava aula e vários alunos não aprendiam, logo eles não aprendiam porque eu dava aula. Estava criada a Escola da Ponte. A escola onde o professor não dá aula. A escola onde o comando é dos alunos, o conhecimento é criado individualmente, mas processado em bando, como na internet. O aluno organiza tudo. Aquelas divisões mecanicistas, primeiro ano, segundo ano, tudo isso desaparece. Eu diria que é o mundo de transição entre a escola medieval, a escola mecanicista, a escola do carro de boi vigente no Brasil, a escola da ponte, as soluções de modais pedagógicos propostos agora pela neurologia e o futuro próximo, onde o professor será uma profissão igual a de datilógrafo, muito importante em certo momento da história, e de repente vai desaparecer. Na Escola da Ponte, o aluno ensina o aluno. Se o professor faltar ou fizer greve, não atrapalha o encontro pedagógico. Eu sei que você, professor, está pensando, eu que não vou ser um suicida e não vou acelerar o desaparecimento da minha própria profissão. Isso não depende de você, nem de mim. O mundo está mudando mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não queira. Vamos resumir algumas soluções para o atual momento histórico. Primeira,
descentralização da ementa, dos modais e dos canais educacionais. Segundo, pulverização de tudo. Ementa, modais, canais. Pulverização compatível com a pulverização de profissões que emergem e outras que submergem. ênfase no EAD, pós-graduação e graduação, imediatamente para o EAD, com os atuais 20% presenciais, mas com muita rapidez para o homeschooling, inclusive para variações do homeschooling, como homeschooling com tutoria parcial no EAD, encontro parcial presencial no tipo Escola da Ponte. Resumo de algumas soluções. EAD e homeschooling sem limite de expansão. Demais modais, no máximo 15% da clientela cada, para evitar nova concentração. A concentração, ela é um malefício em si. A concentração de poder numa instância, a concentração da ementa. Não é que a concentração, por exemplo, da educação no Estado seja um malefício enorme. Não. Um malefício enorme é a concentração do poder, ponto final. Seja no Estado, na iniciativa privada, numa ONG, num partido político, seja onde for. FIES estadual, municipal e federal. Parcerias educacionais com as escolas senecistas. Parcerias educacionais com demais ONGs. A revolução de paradigma na educação é uma tarefa que não pode ser adiada. E não pode, principalmente, para quem é pai, para quem é tio, para quem é avô. Nós não podemos contribuir para que esta geração fique completamente perdida se continuar no Brasil a escola presencial medieval mecanicista.